Êxodo 31. Salvação falou ao tirado, dizendo: Veja, chamei em fama o na sombra da força, filho do minha luz, filho do furo, da vara do oração. Isso aqui são nomes traduzidos, né? Ele é filho dele, que é filho dele, e vara do oração, esse oração seria Judá. Tá, a tradução de Judá que eu mais analisando, eu mais vi que teria um encaixe é oração. E por que da vara do oração? Porque é tido como se, por exemplo, a pessoa fosse uma árvore e cada filho seria uma vara, né, um galho. Então é nesse sentido que o idioma tradicional usa essas palavras. E vou lembrar aqui, né, que eu não uso a palavra nome, porque a palavra nome, da forma que ela era usada, é como nós usamos a palavra fama hoje. Fama, renome, reputação. Porque são palavras do dia a dia, não é como nós usamos nome. Como, por exemplo, meu nome é Johnny. E, com exceção de mim, poucas pessoas sabem o que significa. É simplesmente um som. E aqui eram usados fama, né? Por exemplo, Jacó, quando nasceu, foi seguro a calcanhar, porque ele segurou no calcanhar do irmão para nascer. Então, por conta de como a palavra nome é usada, ela, na verdade, é a palavra fama. E isso acontece tanto no hebraico quanto no grego. Lá no Novo Testamento, nós temos um versículo que é: E o nome dele será Emanuel. Só que está falando de Jesus. E o nome dele não é Emanuel, é Jesus. Mas a fama dele é o Salvador conosco, porque a tradução de Emanuel é Deus conosco, né? O Salvador conosco, e a tradução da palavra nome é a palavra fama. Então é muito mais recente isso de usarmos nome pela definição do que é nome, porque tanto no Antigo Testamento, no hebraico, quanto no Novo Testamento, era-se usado o contexto de fama para a palavra que nós usamos no dia a dia como nome. Fama sendo aquilo pelo qual alguém é conhecido, né? Ah, fulano tem fama de disso, né? De ser inteligente, né? E então, por exemplo, até mesmo a forma como o irmão do Jacó, segura calcanhar, falou, né? A fama dele não é segura calcanhar. Então, quando ele se referiu ao irmão, quando o irmão trapaceou ele, então, é se usado dessa forma. É por isso que aqui é fama e aqui estão traduzidos. Agora, tem várias formas de interpretar o porquê esses nomes são assim, mas eu evito, a menos que seja uma coisa muito óbvia, eu evito de entrar muito a fundo, porque a Bíblia tem milhares de vezes que nomes aparecem. Então, se eu for entrar fundo em cada nome, não dá. Então eu acabo entrando a fundo nos mais especiais, que é o tirado, porque Moisés foi tirado da água, então tirado do oração, que é Judá, né? Porque nós chegamos no Novo Testamento e lá tá, né? Lá fala dos judeus, que eu chamo de os de oração, os do oração. Então, e essas coisas elas tomam uma proporção interessante dependendo do nome. Então, eu não vou a fundo em todos os nomes, mas em alguns eu vou sim, alguns nomes de destaque, algumas famas de destaque. Bom, continuando aqui. E eu enchi ele com a inspiração do Salvador. Agora, aqui nas traduções tradicionais, vocês têm Espírito de Deus. E esse aqui é um outro lugar que eu falo, que a real tradução da palavra Espírito é inspiração, e a real. E a, e de Deus é Salvador. Por quê? Quando você está com a inspiração do Salvador, né, para fazer todo esse trabalho aqui, eles estão inspirados. Então você tem um duplo sentido. Você está com a inspiração em você e você está fazendo aquilo por inspiração, que é como nós usamos a palavra inspiração. Poxa, eu estou inspirado de fazer isso. Poxa, eu estou com vontade, estou motivado para fazer isso. Então aqui a palavra inspiração, ela tem esse encaixe de duplo sentido, onde os dois sentidos fazem sentido, estão corretos, então isso confirma que de fato é inspiração. E todo lugar que eu ver que a palavra inspiração aparece e eu puder apontar isso, eu vou. Porque é polêmico, é uma tradução polêmica você simplesmente tirar a palavra espírito da Bíblia e trocar por outra coisa. Então, eu devo essa satisfação. E por que que inspiração do Salvador? Porque isso aqui tudo, esse trabalho tudo,
para que isso tudo, qual que é a finalidade de fazer todo esse trabalho e tudo isso? Para, né, inspiração do Salvador. O foco de todo esse trabalho é salvar. Então, encaixa também a palavra Deus como a palavra Salvador. Aqui também é outro lugar que confirma que, de fato, a palavra Deus significa Salvador. Em sabedoria, em discernimento, em noção e em toda tarefa. Essa palavra tarefa, ela é a base da palavra tarefa do de que no Antigo Testamento as traduções tradicionais traduzem como anjos. A base da palavra anjos é essa palavra tarefa aqui, mas eu traduzo como informantes, por conta do grego. Então, para unificar numa coisa só, ou eu escolhia, né, os tarefeiros, ou eu escolhia os informantes. Então, como o Novo Testamento liga a palavra informante a essa aqui, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu uso informante, ou eu uso tarefeiro, né? Ou algo do tipo. Então eu acabei optando por informante. Mas aqui é de fato a palavra tarefa. Ela só é a raiz da palavra do hebraico que é usada para anjos. Para calcular projetos, para fazer no ouro, na prata e no cobre, e na gravação de pedra para preenchimento, e na gravação de madeira, para fazer em toda a tarefa. Interessante, porque né, eles fazem as tarefas. Esse é outro motivo que eu falo, que de fato os anjos são pessoas com a inspiração do Salvador no coração, pessoas redimidas que têm aquela inspiração no coração que passam a fazer tarefas em nome do Salvador. Então, isso aqui é outra. O vocabulário que é usado para anjos, para tarefas, e isso tudo indica isso, tá? Que é que é a pessoa que recebe inspiração do Salvador e ela começa a agir em prol dele, fazer feitos impossíveis, que o próprio Cristo falou que as pessoas fariam mais feitos impossíveis do que ele mesmo, né? Que aí se questiona por que que esses feitos impossíveis não acontecem hoje, as pessoas não fazem esses feitos impossíveis hoje, essas grandes demonstrações de poder. Ao meu ver, é porque as pessoas não têm mais tamanha intimidade, tamanha busca, tamanho propósito diante do Salvador. Assim como estava acontecendo na época do Cristo. E eu, veja, coloquei com ele o tenda do meu pai, filho do meu irmão sustentou, da vara do julgou. Julgou é o nome Dan, é um dos filhos do persistiu com o grande pastor, do segura calcanhar, que é Jacó e Israel. E coloquei sabedoria no coração de todo sábio de coração. Eu sei que aqui ficou parecendo redundante, mas não é. Sabedoria também, sabedoria, sábio de coração, quando nós chegamos em Provérbios, nós vemos que sabedoria é usado como um sinônimo para Jesus, para salvação. Porque quando muitas das coisas que Jesus, salvação, Cristo fala no Novo Testamento, ele cita Provérbios. Né? Então, muita coisa que acontece lá. Então, por exemplo, quando ele fala, né, quando ele está nos portões, no portal, e ele fala, né, todo para as pessoas buscarem, grita em voz alta, todo aquele busque a mim. Né? Quando nós vamos em Provérbios, fala, né, sabedoria grita dos portais. Né? E, então, tem um duplo sentido. Então, sabedoria no coração também é um sentido de Jesus, salvação, Cristo no coração. Então, aqui é claramente um apontamento a pessoas que têm intimidade e buscam a salvação de coração. E eles vão fazer tudo o que apontei a você: a tenda do momento, a caixa do testemunho, a tampa que está nela e todos os objetos da tenda, a mesa e os objetos dela, a luminária limpa e todos os objetos dela, o lugar de oferta da fumaça, o lugar de oferta da ascensão e todos os objetos dele, a bacia e a base dela, os trajes de malha, os trajes puros para o grande monte, o operador de pureza. Lembrando que operador de pureza é a minha tradução para sacerdote, né? Porque sacerdote virou uma coisa excessivamente abstrata,
que de fato é um sacerdote, tá? O grego, quando ele se refere a essa palavra de sacerdote, a base dela é o verbo grego de purificar, de puro, né? Muitas vezes é usado também como a palavra puro. E o hebraico usa uma palavra, o que dá a se entender que é no sentido de operar alguma coisa. Então, eu misturei o sacerdote, o significado que o hebraico dá e o significado que o grego dá, porque se eu deixasse apenas operador, ia ficar confuso. E se eu deixasse purificador, também, porque no hebraico tem outro verbo para purificar. Então eu chamei sacerdote de operador de pureza. Eu fiz algo composto do que o grego e o hebraico dá. E de fato, isso é a função de um sacerdote em várias religiões. Assim como a palavra sacerdote existe em várias religiões, né, que ele é alguém que de alguma forma opera a pureza, ou ele te purifica de algo que você está sentindo, ou alguma coisa assim. Então, o significado, ele se encaixa tanto no hebraico, no grego, quanto da forma que outras religiões acabaram usando esse termo. E os trajes dos filhos dele para operar em pureza, a gordura líquida de passar com a mão e a fumaça dos extratos para o puro. Conforme tudo o que apontei a você, eles vão fazer. Lembrar que, né, a fumaça dos extratos para o puro é o puro sendo a pessoa que está purificada através dos processos de purificação que eu comentei, que é através da busca, que é de coração, que é, né, em oração, sozinho, confessando os seus erros, que é às vezes de forma espontânea você agradecer de algo bom que aconteceu. Então, aquela pessoa ela se torna pura. E se aquela pessoa, ao fazer os métodos que, que eu expus aqui algumas vezes já, de estar pura, né, através da busca do coração e não de algo externo, se aquela pessoa é a pura, quem é o puro dos puros? O puro dos puros seria o Jesus, salvação, Cristo. E a fumaça dos extratos, né, o que for fumaça de extrato é agradecimento diante de algo bom que aconteceu. Algo aconteceu bom, então você faz oração em cima daquilo. Aquilo queima e tem cheiro bom ao salvação. Sendo que salvação é a minha palavra para Yehovah, né, que é, na maioria das Bíblias, é Senhor todo em maiúsculo. Com exceção dos testemunhas de Jeová, que no português usam Jeová. E você? Fale aos filhos do persistiu com o grande pastor, dizendo: vocês com certeza vão prestar atenção às minhas pausas. Tá. Essa palavra prestar atenção, ela, nas Bíblias tradicionais, ela vai estar como guardar. Guardar as minhas pausas. E o que seria pausa? Seria sábado. A tradução da palavra sábado é pausa. Essa tradução, ela vem do grego, inclusive a palavra grega é parecida com a palavra pausa, e significa dar uma parada, né, né. Eu não quis usar parar, porque parar dá-se a entender que para e acaba. E é simplesmente uma pausa, é um dia de pausa. Só que a palavra sábado, ela também, no hebraico, ela vem de sete, ela é bem parecida com a palavra sete. E a palavra sete, ela tem fundamento na palavra jurar e promessa. Inclusive, onde tem o número sete, ah, você pode. Porque no hebraico, os números eles também são palavras à parte. Então, é o dia da promessa, é o sétimo dia e é o dia da pausa. É três coisas em um. Então, é isso. Então, esse vocês com certeza vão prestar atenção às minhas pausas. Por que que é prestar atenção? Porque guardar é uma coisa passiva. A palavra guardar, ela tem que ser erradicada da Bíblia, porque deixa um contexto em aberto que não é o que o idioma original aponta, que é sempre algo que tem a ver com atenção. Essa é a mesma palavra que se é colocado o Adão no jardim, né? Que ele ia dar atenção ao jardim. E nós vemos que guardar não tem essa palavra, sempre que ela aparecer, eu vou apontar.
Então, não é apenas para prestar atenção às pausas, né? É para prestar atenção à promessa, ao juramento. Então, aqui, no idioma tradicional, você tem um triplo sentido, né? Preste atenção ao sétimo dia, à pausa e à promessa. É uma coisa que nós perdemos vindo para o português, porque são três coisas em uma palavra. Então, vocês com certeza vão prestar atenção às minhas pausas, né? Que é prestar atenção às minhas promessas. Agora, se você coloca guardar aqui, o que acontece? Fica parecendo que você simplesmente precisa cumprir, mas não. É um chamado à atenção, vocês vão prestar atenção. Prestar atenção no quê? Na pausa, na promessa. E o que a promessa diz? Que se eles se manterem, resumindo, né? Se eles se manterem na busca e eles fizerem o que ele falou, seguir as regras dele e a coisa toda, eles teriam prosperidade. E como que nós sabemos que é outra forma que nós sabemos que é prestar atenção e não guardar, é porque essas promessas eles guardavam. Tem muitos que guardam, inclusive, um rolinho com as com a promessa do Salvador, né, em algum lugar ou coisa assim, porque traduziu de uma forma completamente errada a palavra prestar atenção para guardar. Então eles guardam, né? Por exemplo, precisa guardar a Bíblia. Então vou comprar uma e deixar no armário ali. Guarda ali no cantinho. Não é guardar, é prestar atenção. Precisa prestar atenção à Bíblia, prestar atenção aos mandamentos. E se eles tivessem prestado atenção aos mandamentos, eles não teriam feito com o Cristo o que foi feito, né? Porque eles saberiam aquilo tudo, então eles não prestaram atenção à palavra. Eles guardaram, estava guardadinho. Só que não prestaram atenção. Eles liam todo fim de semana na sinagoga e na coisa toda. Eles liam sim, estava guardado, estava ali, mas não prestaram atenção às minhas pausas, promessas, sétimo dia. Aqui, ó, porque isso é um sinal entre mim e vocês. E o grande sinal é o Cristo na cruz. Eu tenho que confirmar essa palavrinha aqui, porque eu acho que ela que tem uma escrita interessante. Ó, pra você ter ideia, essa palavra sinal é o alfa e o ômega, né, que é o boizinho e a cruz. Então, isso é um sinal, né? Isso é a cruz. É interessante como o pictograma disso é um boi numa cruz, que é o Aleph e o Tav nos pictogramas pré, acho que se chama no proto-sináticos, algo assim, que é aqueles os pictogramas que eu uso para analisar também. Então é interessante, né? Presta atenção às minhas pausas, porque isso é um sinal, né? As minhas promessas, juramentos. O juramento é o sinal. Presta atenção ao sinal, que é a cruz, que é o que eu falei aqui, né? Enfim, pelas gerações de vocês, para saberem que eu sou salvação, que purifica vocês. E qual que é a tradução de Jesus? A tradução de Jesus é salvação, que ele purifica através do sinal, que é o Aleph Tav, que é a coisa na cruz, que é, né, o juramento, a pausa, o sétimo. E aquilo purifica, porque é através da cruz que nós somos revestidos, né? Que o texto traduz como expiação ou propiciação, mas que eu falo que de fato é usado como verbo com a palavra revestida, porque coisas é usado com a palavra piche para revestir as coisas, proteger por uma camada, revestido, né? Quando você banha no sangue do Cristo, você é revestido com o sangue do Cristo. Eles falam expiação pelo sangue do Cristo, mas é revestimento. Por isso que você banha, você fica. Se você se banha no sangue, né, que é de forma simbólica, você está revestido de sangue. E vocês vão prestar atenção à pausa, porque ela é pura para vocês. Os que violarem ela, com certeza vão ter fim, porque todo o que fizer tarefa nela, esse vai ser cortado do meio do povo dele. 6 dias vai ser feita a tarefa, e no sétimo dia é uma pausa de grande pausa, pura para a salvação. Todo o que fizer tarefa no dia da pausa, com certeza vai ter fim.
E os filhos do persistiu com o grande pastor vão prestar atenção à pausa, para fazer a pausa pelas gerações dele. Um acordo pelas épocas. Agora vamos lembrar. Pausa também é juramento. Vamos prestar atenção à pausa, ao juramento. Então nós temos esse duplo sentido. Qual que é o juramento? O real juramento, pausa, promessa, o sétimo é a cruz. E assim, o Novo Testamento é bem claro. O Cristo mesmo fala que não são as leis externas que poluem o homem, são o que ele faz do coração dele. Então, por exemplo, não é uma lei externa que você cumpre que vai te salvar. Ah, eu vou guardar o sétimo dia, né? No sétimo dia eu vou simplesmente deixar ele lá. Usar a palavra guardar, eu não vou nem prestar atenção, né? Porque eu- a turma que trata o sábado como idolatria, né? Eles é uma coisa muito. Tem muitos versículos que eles têm que ignorar para tomar essa atitude. E interpretar de forma incorreta, porque não é guardar, é prestar atenção ao sétimo dia. Então, não é ficar o dia inteiro sem fazer nada. E é interessante, porque um dos mandamentos, o sacerdote, que é o representante que é o operador de pureza, ele tinha que fazer o sacrifício 2 vezes por dia. Ele não, ele era exceção a isso aqui, né? E você sendo o operador de pureza da sua própria vida, você também tem que fazer aquele sacrifício, prestar atenção à promessa no sétimo dia. Então, assim, até mesmo né, a idolatria ao sábado foi transformada em algo que não condiz, na minha opinião. E o Cristo mesmo falou, né, de que não são as leis externas. O Paulo mesmo falou também no Novo Testamento. Então tem muita coisa que tem que ser ignorada para poder decretar essa questão de no sábado não faça nada. Entre mim e os filhos do persistiu com o grande pastor, ela é um sinal pelas épocas. Aqui, ó. Persistiu com o grande pastor é a tradução do nome Israel. É um sinal, é a cruz, né? Então, persistiu com o grande pastor. O grande pastor é o Cristo. E o Cristo também é o sinal, porque ele fala, eu sou o Alfa e o Ômega, o Aleph e o Tav, que é o quê? É o boi e a cruz, é o pictograma. Pelas épocas, porque em 6 dias a salvação fez os céus e a terra, e no sétimo dia ele pausou e respirou. Aqui tem muitos lugares que tá descansou, mas não faz sentido. Salvação, né? O Salvador Deus descansar. E ela, o que parece muito é que respirou, teve um fôlego, é uma coisa assim. Então, não é exatamente descansar, porque ela não tem encaixe como descansar por toda a Bíblia. Mas tem muitos lugares, tem muitas traduções que colocam descansou aqui. Olha lá, descansou, descansei. Aqui é uma que tem. E ele deu ao tirado, que é Moisés, quando ele encerrou de falar com ele na montanha de Espinhoso, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas com o dedo do Salvador.